Olá pessoal, vamos dar sequência aqui na análise das questões da prova do TRT que você fez no domingo. Vimos já as questões de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho para o cargo de técnico. Agora então vamos analisar as questões de Direito Constitucional. Vamos lá então, eu estou com a prova tipo 1 branca, já mencionei antes. Se você não está com a prova branca, as questões de Direito Constitucional elas começam na questão 45, que diz assim, ó, Álvaro, deputado federal. Então você pode localizar essa questão. Então veja lá, 45, Álvaro, deputado federal, solicitou à sua assessoria jurídica um parecer a respeito da aplicabilidade do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, pessoal, se você errou isso aqui na prova, você sabe muito bem que isso aqui foi falta de atenção. Porque nós resolvemos, se você olhar a primeira lista de questões da nossa primeira aula de Direito Constitucional, porque nós fizemos a disciplina de Constitucional, foram 4 aulas com baterias de questões, né? Na primeira aula de Direito Constitucional, a gente viu essa questão, exatamente essa questão. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então tá, eu vou sair daqui, eu quero ser médico. Será que é possível? É tão livre assim? Não. Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, esse direito pode sofrer restrições. Logo, a alternativa aqui é a letra E. Na questão aqui é a letra E, eficácia contida. Aí veja aí na sua prova, é eficácia contida, você sabe disso. Se errou foi falta de atenção. Muito bem. 46 é a próxima questão. É aquela que começa falando do Décio. Então localiza aí na sua prova, Décio. Décio inconformado com decisão proferida em instância recursal pelo Tribunal Superior do Trabalho, a qual, no seu entender, além de injusta, afronta diretamente a ordem constitucional. Solicitou ao seu advogado que interpusesse o recurso cabível. O seu desejo era que a causa fosse examinada em outra instância do Poder Judiciário. O único recurso que poderia ajustar-se à narrativa acima, caso preenchidos os demais requisitos exigidos pela ordem jurídica, vejam, é um recurso que está lá, uma ação que está lá no TST, Tribunal Superior do Trabalho, que é um dos 4 tribunais superiores. Lembram os 4 tribunais superiores? Acima deles só está quem? O Supremo. Então, se a ideia é que um recurso saia dali e vai para um órgão diferente, um órgão superior, só poderia ser para o Supremo, não é isso? E aí, qual seria o recurso? Se nós estamos diante de uma decisão do TST, e aí ele fala aqui ainda no meio, né, ó, que faz o quê? Que é injusta e afronta a ordem constitucional, afronta a Constituição. Então, se viola a Constituição de uma decisão de última instância, que o TST é a última instância trabalhista, cabe para o TST recurso extraordinário. Lembra que também falamos do recurso extraordinário em sala? Então, recurso extraordinário é endereçado ao Supremo, é a letra A. Perceba que ele finaliza dizendo, ó, desde que preenchidos os demais requisitos, porque ainda tem a questão da repercussão geral, não é? O recurso extraordinário tem que demonstrar repercussão geral. Mas tudo isso não foi objeto, ela foi até mais tranquila. Nessa questão 46 aqui do Décio, era a letra A, recurso extraordinário para o Supremo. Muito bem, vamos para a questão 47. Na prova tipo 1 começa falando do Osmar. Osmar estava em sua residência e foi informado de que deveria permitir a entrada de um policial que estava portando um mandado judicial de busca e apreensão a ser cumprido justamente em sua residência. Muito bem. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o ingresso na residência de Osmar, sem o seu consentimento, para o cumprimento do referido mandado, alternativa aqui, eu acho que vocês não tiveram dificuldades. Nessa questão aqui foi a letra D de dado. Não poderia ser realizado à noite, ainda que Osmar seja muito perigoso. Porque nós sabemos, o ingresso em domicílio alheio com ordem judicial, ou seja, mesmo que tenha mandado judicial, autoridade policial, é só durante o dia. É só durante o dia. Neste caso aqui, realmente, era a letra D de dado que dizia não pode ser realizado à noite, ainda que ele seja muito perigoso, porque à noite tem a garantia constitucional. Beleza? Então, 47
Acho que foi tranquilo, né? É a letra D de dado. Vamos para a questão 48, começa falando do Geraldo. Essa questão do Geraldo, não sei se vocês vão lembrar, nós falamos na nossa última aula de Direito Constitucional que envolvia fiscalização contábil, financeira, orçamentária, que é feita pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Lembram da nossa última aula? Nós vimos, inclusive, uma questão praticamente idêntica, cuja resposta era bem parecida. Veja lá, ó. O Geraldo é servidor da Justiça do Trabalho. Após cumprir os requisitos exigidos para aposentadoria voluntária, ele ingressou com pedido no setor competente e foi informado que, constatado o preenchimento dos requisitos exigidos, o seu pedido seria deferido e publicado no Diário Oficial. Beleza, ele estava ganhando a aposentadoria, um servidor público da Justiça do Trabalho. Aí vem a questão, à luz da sistemática constitucional, o deferimento da aposentadoria, a alternativa realmente, pessoal, é a letra B de bola aqui. Está lá no artigo 71, inciso 3. Aqui a letra B diz assim, a aposentadoria, essa aqui, né, deve ser registrado perante o Tribunal de Contas, que pode, de modo fundamentado, negar-se a promover o registro, né, se houver algum vício de irregularidade, de ilegalidade. Então, realmente, na questão 48, me parece que realmente a questão é a letra B de bola, e fundamento constitucional é o 71.3 da Constituição. Aí é só ver em qual aí é a alternativa da sua questão. Mas é a que diz que deve ser feito o registro pelo Tribunal de Contas, de que de modo fundamentado pode negar-se a promover o registro. Muito bem. 49. A 49, ela diz assim, o único vizinho de Antônio, localiza aí, só tem mais duas aí na sua prova, né? O único vizinho de Antônio, ele tinha o hábito de escutar música todos os dias, em volume elevado, até o início da madrugada. De acordo com a Constituição, para solucionar o problema, veja, aliás, por acaso, aqui no meu prédio acontece exatamente igual. Tem uma vizinhança aqui um pouco complicada, final de semana geralmente um som violento. Eu sou advogado, então eu poderia eu mesmo ir lá e entrar com ação judicial contra eles, ou contra o vizinho, no caso aqui era um vizinho só, né? Não sendo advogado, você vai precisar se fazer representar por um advogado. E esse advogado seria quem? Se você não tiver condições de contratar um advogado, seria um advogado dos necessitados, não é isso? Por isso que a questão 49 da prova 1 branca deu a letra B de bola. Caso seja isso hipossuficiente, o Antônio, né? Ele deve procurar a Defensoria Pública, pois a questão envolve um interesse individual, né? É ele que está reclamando, então ele poderia se valer da Defensoria Pública. Ou, obviamente, procurar um advogado particular, mas é que a questão aqui queria te chamar a atenção para as chamadas funções essenciais à justiça. Então, era a letra B de bola mesmo, beleza? E por fim, vamos para a questão de número 50, é a última questão aqui de direito constitucional e a gente encerra aqui a análise das questões objetivas. A 50 diz assim, certo profissional da área jurídica foi questionado sobre as características do processo e do julgamento do presidente da República pela prática de crime de responsabilidade. Lembram que falamos exaustivamente isso em sala, fizemos até um esquema? Crime de responsabilidade do presidente, veja lá. Em resposta, afirmou que a instauração do processo deve ser autorizada pela Câmara dos Deputados. É isso mesmo, né? Pelo quórum de 2/3. O processamento e o julgamento ficam a cargo do Senado Federal. Bem como que a perda da função é decidida pelo presidente do STF. Vejam, quem autoriza é a Câmara, crime de responsabilidade, mas quem julga ou absolve, e o julgar implica as penas cabíveis, inclusive, é o Senado Federal, não tem nada de presidente do Supremo aqui. Talvez a pegadinha que ele tentou fazer, lembram que na sessão de julgamento do presidente, assim como aconteceu com esse presidente Dilma, o presidente do Supremo será o presidente do Senado naquela sessão. É isso, tá? Mas não quer dizer que ele é quem decide. Quem decide são os senadores. Muito bem. À luz da sistemática constitucional, a resposta correta é... Então,
aqui ficou a letra D de dado na questão 50. Localiza aí a sua alternativa que diz assim: está parcialmente correta, pois a decisão a respeito da perda da função fica a cargo do Senado, que a proferirá quando do julgamento. Claro, é aquilo que eu mencionei. Quem admite é a Câmara e quem julga, seja para absolver ou seja para condenar, é o Senado Federal. E aí vocês devem lembrar que no caso da presidente Dilma, o Senado declarou a perda do cargo, mas não a inabilitou por 8 anos para funções públicas. Lembra essa discussão toda que inclusive está pendente lá no Supremo, né? Então realmente, aqui na questão 50, era a letra D de dado, na prova 1 branca, e localiza aí na sua. Então, está parcialmente correta, porque também a perda do cargo, as punições, enfim, tudo fica a cargo do Senado Federal e não do presidente, como estava no enunciado da questão. Beleza? Espero que vocês tenham ido bem nessa prova e eu vou ficando por aqui. Até mais!